Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre perfil de investidora. Então, existe o perfil de acordo com o órgão regulador, que vai estabelecer quem pode investir naquele produto, ou O perfil de acordo com a perspectiva da alocação, que vai levar em consideração basicamente dois parâmetros: o risco assumido para o retorno objetivado, né? o primeiro, que é estabelecido pela CVM a gente falou a semana passada, o órgão regulador. CVM fala para quem vai estabelecer os produtos, quem vai montar produto, vai montar fundo. Olha, este produto pode ser oferecido, em primeiro lugar, público em geral. Então, ela vai colocar mais regras, vai olhar mais detalhes deste produto que está sendo feito. Público em geral é o nome, é para todo mundo, qualquer pessoa, qualquer investidor pode investir e comprar aquele produto. Daí, ela fala assim, ok, eu vou reduzir um pouquinho as regras que eu estabeleço para a montagem desse produto, mas ele só pode ser oferecido para o que eles chamam de grupo de investidores qualificados. Existem várias coisas que podem determinar que a investidora ela é qualificada, mas aqui para facilitar a gente vai chamar de investidora qualificada aquela que tem R$1 milhão para investir. Então, R$1 milhão em investimentos financeiros. E o terceiro é o investidor ou investidora profissional. Daí, essa pessoa física ou jurídica tem que ter R$10 milhões em investimentos. Outra perspectiva é aquela que a gente está mais acostumado a ver tanto na prática bancária de corretoras, como também aquela que nós usamos com relação à nossa alocação, e que nós inclusive desenvolvemos aqui, discutimos mensalmente. Então, na prática, o que a gente vê são 3 ou 5 perfis. O regulador ele determina a existência de pelo menos 3 perfis, não é? Indo do mais conservador até o mais agressivo. E o que é interessante é que esses perfis eles são bastante utilizados não só para alocar os recursos, como também para o regulador enquadrar a alocação que é oferecida ao perfil de risco de cada um dos investidores, né? Então existem hoje áreas de compliance, suitability, como eles chamam em inglês, que determina que um determinado investidor ele precisa ter aderência ao seu perfil de risco. E o que a gente vê então nesses 3 ou 5 perfis são distribuições entre as classes de ativos, indo desde as mais conservadoras, né, no caso renda fixa, até as mais agressivas, que são as classes de renda variável, commodities, investimentos no exterior. Então, basicamente o que a gente vê é um crescimento, né, na medida em que vai se querendo ter mais retorno, né, das classes de ativos de maior risco. O que acho que é importante ressaltar aqui com relação a essas classes de ativos e com relação às alocações que determinam o perfil do investidor é o seguinte: não existe simplesmente o objetivo de se maximizar o retorno. O objetivo é maximizar a relação retorno pelo risco assumido. Não é? Então, quando a gente vê que o cliente é conservador, é moderado e agressivo, a distribuição das classes de ativos, né, contra a perspectiva de retorno, ela é feita de forma a fazer com que exista a melhor, ou seja, a otimização, né, do retorno esperado pelo risco assumido. Então é assim, na prática, se você entra numa plataforma, vai comprar um produto e está lá escrito produto restrito ou produto para investidor qualificado, significa que se você tem R$1 milhão ou mais em dinheiro investido, você pode comprar. Ou se é só para investidor profissional, você tem que estabelecer. Se não tem nada, é público em geral. Então, não, nesse aspecto eu acho que é importante ressaltar que não precisa ser numa única instituição, não é? Quer dizer, então mesmo que esses recursos estejam diversificados, já se aceita exatamente. E já se pode fazer ali digamos, a inscrição como se fosse de fato se você é um investidor qualificado. Você tem R$1 milhão investido, mas você está entre 3 bancos diferentes. Em um banco só você tem 300 mil, você continua sendo investidora qualificada, porque é a soma disso. E daí, como o José Eduardo estava falando, tem o outro lado da moeda, que é a instituição, ela tem que olhar e entender quem você é de acordo com regras estabelecidas também.
para ela respeitar o seu apetite de risco. Uhum. Eu acho que é isso. Então, gente, dúvidas, só mandar pra gente. Obrigada, semana que vem tem mais. Tchau. Beijos, boa semana.